Paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 101 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós terminamos aí o livro de 2 Samuel, né? Que conta a história do rei Davi, né? E sua trajetória. O livro de 1 Reis, juntamente com o livro de 2 Reis, vai nos mostrar um pouco mais sobre a vida não só de Davi, mas de todos os demais reis que vão agora serem sucessores de Davi, né? E o livro de 1 Reis e 2 Reis vai nos mostrar um pouco mais. Vai nos mostrar como esses reinos se dividiram e como esse povo foi parar na Babilônia. Espero que você aproveite muito bem esse período aí. E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 1 até o capítulo 2. E o nosso texto devocional se encontra no capítulo 2 e o verso de número 3, que diz assim a palavra do Senhor em 1 Reis 2, 3. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim, você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. Amém? Bom, amados, o livro de 1 Reis vai começar nos mostrando como foi a velhice de Davi, né? E nós vamos aprender aqui que Davi vai ter aí uma concubina, né? Uma moça a quem vai cuidar dele, vai aquecer o corpo dele na sua velhice, né? E essa moça vai se chamar Abisag, né? E nesse meio tempo em que Davi já está bem idoso, já está bem velho, nós temos aí uma tentativa de um golpe de Estado, né? Adonias, que era filho de Agite, ou Agite, não sabemos exatamente como se pronuncia, ele vai tentar tomar o trono, né? Ele mesmo se pronunciando rei. É interessante que homens que eram fiéis a Davi, como Joabe, Abiatar, agora vão se aliar a Adonias. Parece que eles compactuam, né, com o pensamento desse filho de Davi. Amém? Porém, nós vamos ver que Betseba, ou Batseba, vai ver o plano de Adonias e vai até o rei juntamente com Natã conversar sobre essa situação. Então o rei vai julgar a situação e vai entender que Salomão é a pessoa mais correta para ser nomeada rei de Israel. Então o rei chama Zadok, Natã, né? Vai chamar também Benaia e vai dizer para essas pessoas, esses homens de valores, de confiança, fazerem de Davi rei sobre Israel, né? Então eles ungem o rei, colocam o rei sobre sua jumenta, né? E vão agora nomear Salomão como rei ao som de trombetas. Quando Adonias fica sabendo disso, ele entra em pânico, e mais do que ele, as pessoas que estavam juntamente com ele, ao descobrirem que o rei Davi não estava de acordo com Adonias. Então todos vão para a sua casa e Adonias fica ali desesperado, sozinho, né? Então Davi vai se aproximar da sua morte. Ele chama Salomão e dá conselhos para Salomão sobre uma forma de se conduzirem no reinado para que Deus fosse com ele. E é isso que nós vamos tratar hoje no nosso devocional. No capítulo 2 ainda, nós vamos ter 3 mortes sequentes, né? Que seria a morte de Adonias primeiro, depois nós vamos ter a morte de Joabe, e por último nós vamos ter a morte de Simei. Não sei se você se lembra deste homem. O que nós temos a aprender aqui é que Salomão, né, que é o mesmo homem que na profecia messiânica sobre o trono de Davi, é ele quem representa, vamos falar assim, o Messias, né? Ele é o sucessor de Davi, mas na verdade a profecia falava de Jesus. Ele, assim como Jesus, ele assume o trono
fazendo justiça, castigando os perversos e os ímpios, né? Assim como Jesus, quando assumir o trono sobre toda a terra, ele fará justiça. A Bíblia diz que ele reinará com cetro de justiça, né? Então, Salomão aqui, no seu início do reinado, vai mostrar exatamente como Jesus irá fazer. Então ele castiga Adonias, né, que é o irmão traidor, que tenta usurpar o seu rei, né, o seu reino, e aqui nós podemos ver Satanás sendo condenado, né, da mesma forma. Nós vamos ver depois Joabe, né, o soldado corrupto, né, que é aquele homem que está lutando pelo reino, mas que se alia a Satanás, né, que se alia a Adonias. E esse representa aquele cristão, né, aquela pessoa que vai estar trabalhando para o reino de Deus, mas é aliado do adversário, né? E esse é interessante que o Adonias, ele tenta se casar com a concubina de Davi para tomar o trono, né? Exatamente como Satanás tenta fazer com a igreja, né? Enganar, seduzir a igreja. O Joabe, ele vai morrer agarrado no altar, né? Isso representa uma pessoa que realmente está compromissada, né? Está envolvida com a igreja e que vai ser condenada mesmo lá dentro. Por último, nós temos Simei. Quem é Simei? Simei é o descendente do reino dos homens. Simei é descendente de Saul. E quando Davi fugiu de Absalão, se você não se lembra, Simei é aquela pessoa que roga pragas sobre Davi, que amaldiçoa Davi, né? Então Simei representa os homens do mundo, aqueles que estão abraçando o reino deste mundo, o reino deste século, o reino dos homens. E ele também não ficará impune, ele também será castigado. Amém? Somente depois dessas coisas é que o reino de Salomão começa a ter êxito. Então, somente depois que Jesus julgar essas três tipos de pessoas e as condenarem, é que o reino dele reinará em paz e em glória. Amém? Isso é muito legal, muito importante. Mas o nosso texto devocional de hoje não é esse. Amém? O nosso texto devocional é os conselhos de Davi para Salomão. E o conselho de Davi era que Salomão guardasse os preceitos, os mandamentos, as leis, o caminho do Senhor. Esse tipo de ordenança, de conselho, Deus já tinha dado para muitos outros homens no passado. Se nós fizermos uma retrospectiva da leitura que nós já fizemos, nós vamos ver que foi o que Deus pediu para Abraão, foi o que Deus pediu para Isaac, foi o que Deus pediu para José e foi o que Deus pediu para o povo de Israel. Depois foi o que Deus pediu para Josué e foi o que Deus pediu para o próprio rei Saul e para Davi. O que nós vamos aprender? Que a mesma exigência que Deus tem para os patriarcas é a mesma que Deus tem para os libertadores e agora vai ser a mesma que Deus tem para os reis. Então tem certas coisas que Deus exige do homem que não vai mudar, que são necessárias para que o homem seja bem-sucedido. E o que Deus espera para que os seus escolhidos sejam bem-sucedidos é que você seja o melhor naquilo que você faz, é que você seja diferente das demais pessoas naquilo que você faz, é que você seja um homem de destaque, uma mulher de destaque. Não. O que Deus espera dos seus escolhidos é que eles obedeçam a sua palavra. O que Deus espera do homem hoje ainda, o que Deus espera de nós é que nós estejamos comprometidos com o que a palavra de Deus diz. Muitas pessoas se comprometem com pastores, outras pessoas se comprometem com ministérios, outras pessoas se comprometem com a religião, mas não se comprometem com a palavra do Senhor. Deus não tem compromisso com homens, Deus não tem compromisso com igrejas, com faixas, nomes de igrejas. Deus não tem compromisso com religiões, Deus tem compromisso com a sua palavra. Amém? Então, nessa manhã, se você quer ser bem-sucedido
Como disse Davi para Salomão, o segredo é se comprometer com a palavra de Deus, porque Deus se compromete com aqueles que são comprometidos com a sua palavra. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você nessa manhã. Feche seus olhos, abra o seu coração e ore juntamente conosco nessa hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti nessa manhã, te dando graças e te louvando, porque Tu és digno, mas também, Senhor, te pedimos perdão pelos pecados e pelas falhas, e por tudo aquilo que temos cometido. Senhor, nós vimos que os conselhos de Davi para Salomão não mudaram desde o começo da Bíblia. Desde o início da Tua palavra, o Senhor está pedindo uma única coisa para o homem, que este obedeça os seus mandamentos, que este se comprometa com a sua palavra. Senhor, se queremos ser bem-sucedidos aonde quer que formos, precisamos estar comprometidos com a sua palavra. Dá-nos graça, dá-nos força, dá-nos misericórdia e compaixão, para que a cada dia, a cada momento, nós possamos amar a sua palavra e nos comprometermos com ela. Ela é imutável, ela é invariável, ela nunca falha. A tua palavra permanecerá para sempre. Senhor, é assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Se você aí tem gostado do nosso trabalho, por favor, deixe o seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas. E se você ainda não está inscrito neste canal, se inscreva no canal da igreja, assim todas as manhãs nós estaremos aqui juntos estudando a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Deus e uma ótima quarta-feira.